Amém, irmãos. Graças a Deus pela a oportunidade que nós temos, irmãos, de orar ao nosso Deus, estarmos aqui nessa noite para ouvir a voz do nosso Senhor, mas não somente ouvir, né? Entregar a Ele também as nossas orações. Eu sei que vocês vieram aqui, não foi por acaso, porque acaso não existe na nossa vida, né? Nós temos o Deus soberano, o Deus que guia os nossos passos, que conhece o nosso levantar, o nosso deitar, então é Ele quem nos trouxe aqui. E certamente Ele tem uma palavra para os nossos corações. Como foi pedido aqui nessa noite, o diácono Geaziel, irmãos, o pastor Joseiso era um pastor muito querido, né? Lá da igreja do Nazareno, no Sonho Meu, no Valentina Sonho Meu, irmãos. Já fui pregar inúmeras vezes lá, um homem que apresentava aparentemente, né, assim, uma saúde perfeita, mas a gente não sabe como é que o organismo vai reagir ao vírus, né? E ele foi então passando essa luta, foi para o hospital e deu entrada, foi logo entubado. Uma situação, irmãos, assim, que a gente só tem a lamentar, né? Um servo de Deus, um homem temente, muito alegre, embora fosse fechado, mas muito alegre. Um pastor querido. Que Deus abençoe a igreja do Valentina, o pastor também Joselito, que está ali coordenando todas as atividades naquele lugar. Que Deus abençoe a vida deles. Também os irmãos que são dessa igreja e que têm parentesco ali com o pastor Joselito, né, que conhecem também o pastor Joseiso, certamente estão com o coração também dolorido como nós. Então, que Deus nos dê o consolo nessa noite, que Deus abençoe toda a família, os irmãos, a denominação também dos nazarenos, que Deus abençoe a todos eles, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias nesse momento, lá em Efésios, capítulo 6, nós iremos ler do versículo 10 ao versículo de número 13, e hoje eu gostaria de meditar com vocês sobre o tema a vitória na batalha espiritual. Então, Paulo aqui vai nos dar algumas lições que eu gostaria que você pudesse atentar comigo. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 13. Fiquem de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Você que está em casa, se estiver distante de uma Bíblia, corra atrás, ainda dá tempo. Pegue ela, traga ela para junto de si aí, para que você possa também acompanhar o texto que será aqui exposto nessa noite. Diz assim, Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 13. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação de Deus sobre as nossas vidas. Pai, aqui estamos na Tua presença e te pedimos agora que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra. Tu sabes como o nosso coração chegou aqui nessa noite e o desejo que temos de ouvir a Tua doce voz falando ao nosso coração, nos dando a edificação e a orientação que tanto necessitamos. Te peço, seja com Tua igreja, dar a direção, seja comigo, seja com aqueles que estão assistindo pela internet também, abençoe suas vidas. Essa é a oração que nós te fazemos, certos de que o Senhor irá fazer bem mais em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós hoje falaremos sobre a vitória na batalha espiritual. Batalha nos lembra guerra. Batalha é uma parte da guerra e o cristão ele está inserido, envolvido numa guerra espiritual. No século que passou, o século XIX, irmãos, nos deu a experiência de duas grandes guerras, a primeira e a segunda grande guerra. Na segunda grande guerra, irmãos, nós temos números de que morreram entre 40 milhões e 85 milhões de pessoas morreram nessa guerra. Coisa assim absurda, coisa que quando meu filho ouviu a primeira vez esse número fez, papai, que tanta gente morreu. E realmente é algo assustador. A guerra, além desses números terríveis que a guerra nos deu, a guerra também
nos ensinou algumas coisas que nós podemos aplicar também à nossa guerra espiritual. Primeiramente, irmãos, numa guerra, um princípio que está muito patente, visível, é que nós precisamos conhecer o inimigo e as suas armas. Numa guerra, é preciso saber como o inimigo age e quais são as armas que ele utiliza. Nós não estamos falando aqui de uma guerra física, mas de uma guerra espiritual. E o nosso inimigo, precisamos saber quem é e as armas que ele utiliza contra as nossas vidas. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Além disso, irmãos, nós precisamos saber se estamos preparados para o combate e resistir àquilo que os adversários lançam contra nós. Numa batalha é preciso saber se temos força bélica para enfrentar o adversário, mas também é preciso saber se temos resistência. Se iremos ter condições de ali enfrentar e vencer e resistir para que o inimigo não prevaleça sobre nós. O apóstolo Paulo, irmãos, ele vê a oposição do diabo à vida de Cristo que está na igreja como uma batalha. Entenda, a vida que você tem, que é a vida de Cristo Jesus, causa uma oposição natural entre você e o inimigo, e o diabo. E o diabo, como seu adversário, vai fazer de tudo para que você se afaste da vida que você recebeu em Cristo Jesus. É por isso que a gente vai ver aqui nessa noite que quando Paulo vai orientar a igreja, ele usa uma série de imagens da armadura romana para se referir a aspectos vitais na vida cristã, como, por exemplo, a consciência da salvação, com o capacete da salvação, a couraça da justiça, que é a própria vida de Cristo em nós, a justiça de Cristo, porque fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, a pregação do Evangelho, que são as sandálias da pregação, e assim por diante. Meus irmãos, Paulo vê essa oposição entre o diabo e as nossas vidas. Uma batalha que acontece no espírito, né? Não uma batalha que o homem vê, às vezes uma batalha que silenciosamente estamos travando dentro de nós. Porque o inimigo, ele vive a lançar setas, ele vive a lançar mentiras, a nos querer conduzir no caminho do engano, e nós, quando observamos e vemos isso, a gente sabe, o diabo está agindo. Ele está querendo tocar as nossas vidas. Meus irmãos, nós precisamos entender o propósito de Deus. E aquilo que nos tenta, irmãos, tirar do propósito divino, do propósito do Senhor, certamente é uma arma do inimigo contra a nossa vida. Nessa passagem, de forma específica, nós não iremos ler toda a passagem, mas lemos aqui apenas do versículo 10 ao versículo 13. O que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos Paulo nos dizendo o que é que precisamos para vencer a batalha espiritual. O que é que nós precisamos para que o inimigo, ele não saia sorridente, vitorioso, mas ele saia frustrado de toda investida que ele tem contra a nossa vida. Você chegou aqui certamente, talvez aí na arena de batalha, vendo o inimigo de todos os lados atirando contra você. E aqui Paulo vai nos ensinar o que é que nós precisamos lembrar e manter em nossas vidas para sermos vitoriosos nessa batalha e nas batalhas que virão contra a nossa vida. Meus irmãos, vejamos então aqui algumas lições para vencer a batalha espiritual. Primeiramente, para vencer a batalha espiritual, precisamos do poder de Cristo. O poder de Cristo é o poder necessário para cada um de nós, para que sejamos de fato vitoriosos contra o inimigo da nossa alma. O inimigo da nossa alma, o projeto maior dele, o plano maior dele é nos tirar dos caminhos de Cristo Jesus. O inimigo, ele acerta um coração, ele fere uma vida, quando essa vida deixa de andar no caminho da santidade e passa a andar no caminho da mentira. Meus irmãos, nós precisamos do poder de Cristo para vencer as batalhas espirituais. Não tem outro poder capaz de nos fazer vitoriosos contra o inimigo da nossa alma. Diante das lutas que a igreja de Éfeso teria que passar, inclusive em outras áreas, porque Paulo acabara de dizer na passagem anterior, que os irmãos, a mulher deveria ser submissa ao marido, o marido deveria amar a esposa como Cristo amou a igreja, o senhor deveria cuidar bem do seu servo, o servo deveria servir bem ao seu senhor, e em meio a essas relações, existe ali uma luta travada contra o diabo.
É então que Paulo começa no versículo 10 desse capítulo 6 a dizer que, além dessas áreas, nas outras áreas nós também precisamos ser fortalecidos. E aí ele vê de uma forma mais ampla, ele não está vendo só as nossas relações dentro do nosso lar. Mas a batalha ela acontece no trabalho, ela acontece na rua, ela acontece nos nossos relacionamentos, na internet. Está lá, a batalha está sendo travada. E aí ele diz aqui, irmãos, ele diz no versículo 10 o seguinte: quanto ao mais, por quê? Porque ele havia acabado de dar uma série de conselhos. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse Senhor aí é o Quírios. Esse Senhor aí é Cristo Jesus. Paulo vê em Jesus um poder que faz com que a igreja possa resistir e vencer o inimigo da sua alma. Em Cristo, irmãos, está o poder que nós precisamos para afastar as balas que o inimigo não para de lançar contra nós. Em Cristo Jesus. Quando o inimigo vem em nossa direção com as suas mentiras, que é uma arma que ele usa de uma forma muito, muito certeira, mentindo, caluniando, levantando acusações contra a nossa vida, nós precisamos dizer como Paulo diz: quem tentará acusação contra nós? Nós que somos escolhidos de Deus, nós que estamos em Cristo Jesus. Irmãos, quando nós estamos escondidos em Cristo Jesus, nós também estamos guardados e o inimigo não vai chegar à nossa vida. O ataque dele vai ser frustrado, não vai chegar se estivermos guardados, escondidos em Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz à igreja: sejam fortalecidos, busquem poder em Jesus. Não busquem poder na reputação de vocês, não busquem poder na posição que vocês têm, busquem poder naquele que é o Senhor dos senhores, que é o Senhor da vida de vocês, que morreu por vocês, para fazer de você um servo e uma serva dele. Meus irmãos, Jesus ele venceu a batalha espiritual. Jesus, ele não só nos ensina em teoria o que é vencer a batalha espiritual. Jesus, ele experimentou a batalha espiritual na pele. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, o Espírito leva Jesus ao deserto e ali Jesus foi ser tentado por Satanás. E Satanás lançou os seus dardos inflamados, lançou os seus ataques contra Cristo Jesus, mas Jesus sempre usando a palavra, a profecia, rebatia então os dardos do inimigo. E Jesus então no final sai como vitorioso, porque o diabo ele fugiu. Porque o diabo ele não encontrou lugar no coração de Cristo, ele não seduziu o segundo Adão, Jesus Cristo, para o caminho do pecado. Pelo contrário, o diabo bateu em retiradas. Então, nosso Senhor, irmãos, ele não nos ensina só numa teoria, ele não ensina em teoria, ele ensina, irmãos, na prática, com a vida dele. A vida dele nos ensina a posição que nós precisamos ter e que devemos ter diante do inimigo da nossa alma. Meus irmãos, o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus, o mesmo Espírito que desceu sobre ele em forma de pomba, é também o mesmo Espírito que habita em nós e nos capacita para não viver mais para o pecado, mas viver para a glória de Deus. Esse Espírito que habita em nós é santo, Chamamos de Espírito Santo porque dentre outras atividades dele, dentre outras funções que ele tem na nossa vida, ele está em nós para nos capacitar a viver de forma santa, a santificar a nossa vida. Irmãos, o Espírito Santo é Ele quem nos ajuda a lutar contra as tentações do diabo. Então, irmãos, perceba como o poder de Cristo Jesus nos fortalece para vencer a batalha espiritual. Ele nos dá a vida de Cristo, Ele nos dá o Espírito Santo, e nós então somos fortalecidos para que o inimigo ele não encontre lugar em nossas vidas. Em nossas lutas espirituais, precisamos do poder de Cristo. É o que mais necessitamos. Não precisamos, irmãos, daquela inteligência mundana, porque o mundo tem suas artimanhas, o mundo tem lá os seus padrões de tentar vencer aquilo que julgam que seja mal. Nós precisamos, irmãos, de Cristo Jesus, porque sabemos, irmãos, que o dilema maior que existe, que a guerra maior que existe em nós, não está fora, está dentro do nosso coração, na nossa mente, muitas vezes nos desanimando, muitas vezes nos fazendo olhar para a palavra e descrendo. Uma vez ou outra eu encontro pessoas que dizem assim: e se tudo que está sendo dito aqui for mentira? E se no dia que eu morrer, eu atravessar o outro lado e encontrar do outro lado Buda e não Jesus? Irmãos, pessoas que pensam assim já estão feridas, já foram
flechadas em algum momento pelo inimigo. Porque o inimigo, o que ele quer é isso, é nos afastar, é nos levar à incredulidade, é nos levar para longe de Cristo Jesus, é olhar para Cristo Jesus. Ele quer que a gente olhe para Cristo Jesus e dizer: não, isso aqui não vai acontecer, não é bem por aí. Meus irmãos, nós precisamos correr para Cristo e buscar poder em Cristo Jesus. Pastor, como eu faço isso? Conhecendo Jesus e nos apropriando da vida de Cristo, nos apropriando daquilo que Jesus Cristo é. Meus irmãos, peça a Deus que te ajude a resistir o mal que tem se levantado contra você. Lembre-se de uma coisa: a natureza da nossa batalha, né, ela é uma batalha não onde nós temos que matar alguém. Quem vai matar e destruir o diabo não somos nós. Não somos nós. O diabo e os demônios, quem vai destruir é Deus, quando Ele enviar os seus anjos e ali levar então toda a hoste maligna para o fim, para a destruição. Nós estamos aqui numa batalha de resistência, numa batalha onde o inimigo, ele age, ele vem em nossa direção, mas nós estamos com o escudo protegidos, e ele vem, tenta, cansa, bate em retirada, depois volta, ataca, tenta, não consegue e sai. Nós estamos numa batalha de resistência, e o poder dessa batalha, o poder de Cristo é o poder para estarmos inabaláveis diante do que o diabo tem levantado contra nós. Então o diabo, ele se levanta, ele lança, mas ele não é capaz de nos derrubar. Meus irmãos, além do poder de Cristo Jesus, em segundo lugar, o poder de Cristo, né, que nos capacita a vencer a batalha espiritual, está em nós quando nos revestimos da armadura de Deus. Observe agora o que eu estou falando aqui. Eu disse a você que para você vencer essa batalha que você está enfrentando, você precisa do poder de Cristo. Mas sabe quando é que o poder de Cristo vai estar em você? Quando a armadura de Deus estiver em você. Enquanto a armadura de Deus não estiver em você, você não estará pronto para enfrentar o inimigo. Vai ser alvo fácil. Vai ser aquele indivíduo inexperiente no campo de batalha. Não sabe nem como é que lida com um rifle ou como é que se atira, ele vai morrer. Ele não sabe nem manusear a espada. O inimigo facilmente vai chegar lá e, tira a vida dele. Irmãos, para que o poder de Cristo esteja em nós, é necessário que busquemos a armadura de Deus, que também chamamos de armadura espiritual. Nos vistamos dela. Veja o que Paulo vai dizer no versículo 11. Ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo, certamente, depois de ter contemplado o vestuário do soldado romano, ele então utiliza a imagem do vestuário romano, do soldado romano, para revelar alguns princípios espirituais à vida da igreja. E aqui o que nós vemos é a armadura, né? A armadura que é uma imagem utilizada por Paulo. E Paulo diz: revesti-vos dela, ou seja, tome para você, vista ela, coloque cada uma dessas peças em sua vida. Eu acho, irmãos, aqui, que diante do que Paulo fala aqui, nós deveríamos ter memorizado a essa altura todas as partes da armadura que devemos usar. Porque às vezes, o que é que acontece? Às vezes nós vestimos o capacete, mas não empunhamos a espada. Às vezes colocamos a couraça da justiça, mas não pregamos o Evangelho, não andamos com a sandália do Evangelho. Meus irmãos, nós precisamos saber todos esses elementos para que possamos nos vestir todos os dias em nossas orações, pedir: Senhor, reveste mais, me dá mais consciência da salvação, coloca o capacete em mim, para que o inimigo, quando lançar na minha mente, querendo causar confusão, querendo gerar discórdia na minha mente, eu possa lembrar do que o Senhor me deu em Cristo Jesus. Meus irmãos, ninguém vai para a guerra despreparado, ou pelo menos não deveria ir para a guerra despreparado, né? Porque às vezes tem aqueles, né, que são os tolos, né, que são ousados com o que não tem. Então, vão para a guerra e são alvos fáceis, irmãos. São alvos fáceis porque às vezes entram em discussões onde não conseguem sequer sustentar a salvação. Às vezes eu vejo crentes com a fé abalada, irmãos, porque encontrou um incrédulo que questionou a fé dele, que colocou Jesus em xeque, e ele começou a estar convencido de que realmente aquilo que estão falando é verdade, é coerente, facilmente
cai, é ferido, atacado, desanima, esmorece. Meus irmãos, ninguém deveria ir para a guerra despreparado. Escute o que Deus está nos mostrando aqui, que talvez você esteja despreparado para essa guerra que você está enfrentando agora. Talvez você não esteja conhecendo a Cristo, teu Senhor, como você deveria conhecê-lo, para poder sair vitorioso nessa batalha que você está enfrentando. Quem vai despreparado, irmãos, para a guerra, não aguenta nem a primeira batalha. Numa guerra há muitas batalhas. E alguém despreparado não passa da primeira, né? Não passa da primeira. Não é assim os meninos aí que jogam esses jogos de guerra, né? Se você não estiver preparado com a armadura lá suficiente, né, você não vai aguentar. Na vida real também é assim, né? E na vida espiritual também. Meus irmãos, o cristão, ele resiste aos ataques do inimigo quando está equipado e tem consciência de que sua luta é espiritual. Paulo vai mostrar agora no versículo 12, observe aí na sua Bíblia, na continuação do versículo 11, ele diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu queria aqui fazer algumas explicações. Primeiramente, quando ele diz assim, que a luta não é contra sangue e a carne. O que significa isso aqui? Significa que ninguém luta contra gente. Contra gente. Pastor, mesmo aquela pessoa que se levantou e me disse tudo aquilo que eu ouvi, sim, mesmo aquela pessoa que se levantou contra você e disse tudo aquilo que você ouviu, não é contra ela que você está lutando. A sua luta é contra aquele que age por trás dela. Contra aquele que dominou a mente dela para que ela dissesse aquilo que diz contra você. Para tentar diminuir o seu ânimo no reino de Deus, para tentar fazer você parar. Ou seja, é por trás, é aquele que age por trás, aquele ser espiritual que está agindo ali por trás, levando pessoas a agirem contra o Evangelho, contra Cristo Jesus e também contra nós, porque nós somos testemunhas do Evangelho. Então Paulo deixa claro para aqueles irmãos, não é contra carne ou sangue. Se você ler essa epístola de Paulo aos Efésios, você vai perceber que Paulo tem uma preocupação na unidade da igreja. Havia os gentios e os judeus. Paulo não quer que haja embate entre eles. Aqueles irmãos, em suas diferenças, não podiam se ver como inimigos, porque se há uma contenda, não é contra a gente que a gente está lutando, é contra seres espirituais. E a gente precisa ser espiritual para entender isso. Ser espiritual para entender isso, porque quando dizemos, olha, o inimigo está agindo, não estamos dizendo que você está endemoniado, né? Que você está com um demônio no couro, não é nada disso não. Quando dizemos que o inimigo está agindo, irmãos, é que o inimigo ele lança pensamentos. O inimigo ele causa sentimentos dentro de nós, pelas circunstâncias, por aquilo que temos vivido, e isso muitas vezes nos abate. Isso muitas vezes quer nos fazer parar na caminhada. Então Paulo diz aqui que não é contra a carne, nem é contra sangue. É contra o inimigo da nossa alma, que ele diz no versículo 11, o diabo. O diabo que tem suas ciladas contra nós. Além disso, irmãos, outra coisa que ele diz que é nas regiões espirituais que isso acontece. Quando você chegar em casa, você vai reler Efésios, e você vai perceber lá no capítulo 1 de Efésios, que Paulo começa ali a sua carta, dizendo àqueles irmãos que Deus os abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que pela fé, Deus nos levou a bênçãos que acontecem na região espiritual. E nós estamos onde? À direita do Pai. Nós estamos à direita de Deus, espiritualmente falando. Mas Paulo também diz que nessas regiões, o que é que acontece? A batalha é travada. E por que nessas regiões espirituais, que os olhos não veem, mas que estão lá? Porque é lá que o diabo tenta desfazer a obra de Cristo em nossas vidas. É lá que o diabo diz a você, Deus não te ama mais, Deus não quer mais nada com você. E é ali que o inimigo, ele ganha a batalha se nós não estivermos preparados. Meus irmãos, assim como a fé é posta nas coisas invisíveis que nós não vemos, mas que são reais, né? Assim como sabemos que existe todo mundo invisível de bênçãos em Cristo Jesus,
também, irmãos, existe o mundo invisível do maligno. Um mundo mau, um mundo onde o diabo ele está tentando, com todas as suas forças, nos afastar das verdades que Deus nos dá em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos nos estar preparados, nós precisamos nos revestirmos da armadura de Deus. Eu pergunto a você que está nos ouvindo nessa noite, vocês que estão aqui, como é que vocês têm se preparado para enfrentar o diabo? Como é que vocês têm se preparado? A consciência de vocês está firme, inabalável, está como o monte de Sião, firme. Irmãos, nós precisamos estar com a consciência de todas as bênçãos que Cristo nos deu. Que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Não deixe, se você tem sentido que o que você tem ouvido e o que você tem visto tem abalado a sua fé em alguma medida, é sinal de que você precisa se revestir. É sinal de que alguma parte da armadura está faltando aí na sua vida. E é importante que você coloque. Lembra lá da história lá do guerreiro grego, né? Que inclusive chama-se o calcanhar de Aquiles, né? Porque foi exatamente na brecha onde uma flecha poderia acertar, foi exatamente naquele espaçozinho, porque ele estava todo armado ali, mas havia um espaço na sua armadura, e foi exatamente nesse espaço que ele foi atingido. Nós precisamos trancar tudo, irmãos, nós não podemos deixar brecha, irmãos, não podemos deixar brecha, porque o inimigo, ele é astuto, porque o inimigo, ele sabe, ele vive, ele anda ao nosso derredor, buscando todos os dias perceber o que é que tem afligido nosso coração. Ele sabe, às vezes, o que nós falamos quando acordamos à noite e dizemos, meu Deus, isso está me incomodando. Ele escuta. E ele muitas vezes usa isso para nos machucar, para nos desanimar. Então nós precisamos trancar todas as brechas. Trancar as brechas mesmo, para que o inimigo não venha querer nos atingir, ou melhor, querer ele vai sempre querer, mas ele não venha nos atingir em nome de Jesus. As roupas, irmãos, e armas desse mundo não são capazes de nos guardar contra o inimigo da nossa alma. E esse mundo tem lá as suas armaduras, né? Só que são vulneráveis demais, irmãos. Esse mundo tem a armadura da reputação, né? Da reputação. Basta você ligar a TV numa horinha e você vê como é fácil lançar a reputação de alguém pelo ralo. É muito simples. Irmãos, nós precisamos perceber que o que esse mundo tem a oferecer, irmãos, não vai nos preparar para vencer a batalha espiritual que travamos todos os dias dentro de nós, que travamos todos os dias contra o inimigo que quer nos desanimar, que quer dizer para você e para mim, não vá mais para a igreja, fica em casa mesmo agora, você vai ficar agora assistindo a culto online, vai dar tudo certo, você não precisa mais do convívio com os irmãos. Às vezes os desigrejados têm essa ideia, né? Não, a gente não precisa de igreja. Irmãos, eu não consigo entender duas coisas que a Bíblia revela de forma muito clara. Primeiro, como é que um membro do corpo, decepado do corpo, pode sobreviver? Decepe uma mão, sabe o que vai acontecer? Ela vai apodrecer, vai perder seu vigor e vai morrer, vai secar e vai morrer. Outra coisa, irmãos, como é que nós seremos aperfeiçoados no amor se não convivermos? Como? Como é que a disciplina de Cristo será ministrada se não for a igreja de Cristo unida e ali disciplinando um ao outro, corrigindo um ao outro, para que a gente cresça em amor? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está sangrando aí porque você ouviu aquilo que o inimigo falou contra você, estanque esse sangramento, corra, conviva com a igreja, se fortaleça com a igreja para que você não morra, para que você não fique depois aí só a ossada, sem vida. Meus irmãos, as armas do diabo, elas tentam nos afastar da graça de Cristo e de tudo que nós recebemos de Cristo Jesus. Tudo que Deus nos deu no seu Filho, o diabo vai tentar tirar de nós, E até aquele último respiro da nossa vida, ele vai fazer isso. Até aquele dia, quando a gente partirmos aqui para o seio de Abraão, ele vai lutar, para que a gente não parta daqui com a convicção de que fomos agraciados por Deus em Cristo Jesus. Então compreenda essa luta que você está enfrentando.
Compreenda essa luta que o diabo tem travado contra a sua vida e busque fortalecimento. Amém? Mas Paulo ainda nos dá uma última lição, irmãos, aqui nessa passagem. Por fim, Paulo vai nos ensinar que para vencer a batalha espiritual, precisamos resistir o diabo, preparados com toda a armadura de Deus. Eu queria enfatizar esse toda que Paulo utiliza aqui. Por 2 vezes Paulo utiliza essa expressão toda, essa palavra toda. Observe o versículo 11 que ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Agora veja o versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Essa repetição de Paulo aqui não é por acaso. Paulo repete essa toda e toda para que você atente que não dá para ter 99,9% da armadura, tem que ter toda. O poder de Deus, de Cristo, vai estar na sua vida para você vencer a batalha se toda a armadura estiver em você. E todos os dias você precisa buscar fortalecer cada uma dessas áreas da armadura para que você não venha cair diante dos ataques do inimigo. Numa batalha, irmãos, todas as partes vitais precisam estar protegidas. Um crente sem a couraça da justiça de Cristo é um crente que facilmente é atingido no seu coração. É um crente que facilmente procura a justiça própria em vez da justiça de Cristo. Um crente sem um capacete da salvação, irmãos, é um crente que facilmente tem uma confusão, não entende, duvida da salvação. Ele é como aquela folha arrastada pelo vento. O vento sopra, ele sai para um lado, daqui a pouco vai para outro, ele não tem uma direção. Meus irmãos, nós precisamos estar com toda a armadura. Não podemos ter o capacete e negligenciar a couraça. Espiritualmente não podemos confiar numa salvação sem a justiça de Cristo em nós. Perceba como elas são complementares. Se você diz, eu tenho a convicção da salvação, o capacete da salvação, mas você não tem a couraça da justiça, como é que você pode ser salvo sem a justiça de Cristo? Confiando nas suas próprias obras? Você não pode. Logo, o inimigo está ganhando. O inimigo está atingindo. Meus irmãos, só com toda a armadura de Deus é que podemos resistir ao diabo. Com toda a armadura seremos capazes de viver o que Tiago orientou a igreja, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Veja o que ele diz, Tiago, capítulo 4, versículo 7, a parte B, ele diz assim: mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir como? Vestido da armadura de Deus. Aí o diabo mira na cabeça, pô, não entra, não perfura. O diabo mira no nosso coração, não tem jeito, ele confia demais em Cristo Jesus. O diabo muitas vezes tenta acertar o pé, mas não atinge, por quê? Porque estamos lá pregando o Evangelho de Cristo, levando outros ao conhecimento da graça de Cristo Jesus. O diabo vem até ferir na mente contra nós, mas nós estamos com a espada do Espírito na nossa mão. E ali podemos desviar a espada do inimigo e podemos também utilizá-la ativamente contra aquele que se levanta contra Deus. Meus irmãos, não podemos negligenciar nenhuma parte da armadura. E certamente você que está me ouvindo nessa noite, Deus está nos chamando a reavaliar como é que está o estado da nossa armadura. Será que ela está bem justinha? Será que ela está toda no lugarzinho perfeitinho? Será que tem faltado alguma coisa? Meus irmãos, devemos nos apropriar pela fé de tudo o que Jesus nos deu, das suas bênçãos, mas também dos seus mandamentos. Dos seus mandamentos. Tem gente que diz, mas Jesus é maravilhoso, me salvou, já estou à direita do Pai, vou viver eternamente com o Pai. Amém, é verdade, Jesus nos deu tudo isso, mas lembre-se que a salvação recebemos passivamente porque é uma graça de Deus. Mas, irmãos, o testemunho da salvação é algo ativo. A santificação é que evidencia que de fato nós fomos salvos. Não é ir à igreja, viu, irmãos? É vida de semelhança com Cristo Jesus. É que evidencia que de fato fomos salvos. Meus irmãos, com toda a armadura de Deus em nós, a batalha espiritual será ganha no poder de Cristo Jesus. Pastor, mas está faltando uma parte da armadura em mim. E aí? Corra, meu irmão.
Corra para cobrir essa área vital da sua vida, porque se ela ficar descoberta, o inimigo certamente, olha, vai mirar a espada lá. Vai mirar a espada lá. E se for vital, vai levar você a definhar. Vai levar você a desfalecer. Meus queridos irmãos, nós estamos inseridos inevitavelmente numa batalha espiritual contra o diabo. Não tem como fugir, não. Ah, você é um crente e não vou estar em batalha? Não vou estar em guerra? Não tem como você fugir. Não tem como. Por mais que você queira, se você é um crente, você não tem como fugir. Os nossos antepassados puritanos, eles diziam o seguinte, que melhor é a guerra do diabo do que a paz do diabo. Isso pode soar estranho para você, mas deixa eu lhe explicar direitinho, já expliquei em outro momento. É melhor a guerra do diabo porque é sinal de que nós estamos em oposição ao nosso inimigo. Não é que a guerra seja confortável, seja tranquila, não. A guerra contra o diabo é guerra ferina, é guerra terrível. Mas é um sinal de que nós estamos do lado certo. É sinal de que estamos do lado de Deus, então não temos o que temer. Agora, a paz do diabo, irmãos, a paz do diabo é sinal de que estamos em paz com o inimigo de Deus. É de que estamos do lado errado. É que Deus não estamos do lado de Deus. Então, melhor, irmãos, é a guerra do diabo do que a paz do diabo. E nós que somos cristãos não temos como nos livrar dessa guerra. É óbvio que se não estivermos nessa guerra, nunca fomos cristãos. Nunca fomos cristãos. Embora não possamos nos livrar dessa guerra, a palavra do Senhor, ela nos ensina como vencer. E o que Deus falou aqui por meio do apóstolo Paulo é o caminho. São as diretrizes para que a gente venha vencer a guerra. Para isso devemos buscar o poder de Cristo e nos vestir de toda a armadura que Deus nos deu em Jesus. Portanto, deixa eu dizer aqui uma coisa para você e encerrar aqui as minhas palavras. Vigiemos, vigie seu coração. Cuide do seu coração e cuide também da sua mente. Porque a batalha espiritual acontece aí dentro de você. O pastor não vê, seu cônjuge não vê, seus filhos não vê, só você vê. Quando você está conversando consigo mesmo interiormente e naquela conversa interior, você então percebe como o diabo tem tentado lhe ferir. Então, vigie a sua mente e o seu coração. Peça força a Deus. Olhe para Cristo Jesus. Se vista do Evangelho. Use Cristo Jesus nas batalhas que o diabo tem levantado contra você. Amanhã, quando você estiver lá no trabalho, lembre-se de se agarrar a Cristo Jesus e clamar a Ele por poder, para que você não venha sucumbir diante da batalha, da pressão do inimigo. Meus irmãos, é assim que nós sempre seremos vitoriosos na batalha. A batalha não vai deixar de existir, mas nós temos a palavra que nos ensina como sermos sempre vitoriosos nessa guerra, nessa batalha que estaremos enfrentando hoje, amanhã e até Jesus voltar. Portanto, meus irmãos, peçamos a Deus que nos dê poder para resistir os ataques do diabo pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento? Vamos pedir ao Senhor, fique de pé. Vamos pedir ao Senhor forças e sabedoria para que possamos nos vestir dessa armadura e amanhã e daqui a pouco estarmos prontos para resistir àquilo que o diabo tem levantado contra nossas vidas. Meu Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, e o nosso coração diante da Tua palavra, Pai, se vê tão negligente, Senhor. Às vezes não temos cuidado dessas partes tão vitais em nossa vida espiritual, Pai, da fé, da salvação, Deus, da justiça de Cristo, da pregação do Teu Evangelho. E, Pai, sem cuidar, muitas vezes estamos vulneráveis ao inimigo, que se levanta ferinamente em nossa direção, para nos fazer duvidar do que o Senhor fez por nós, para afastar o nosso coração das certezas que o Senhor nos dá na Tua palavra. E eu te peço nessa noite, Deus, toma cada servo Teu, toma cada serva Tua, Senhor, que está aqui ouvindo a Tua palavra nessa noite. Pai, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, lhes dê sabedoria, para que eles possam, Deus, ali tomar a Tua palavra, tomar o Teu Evangelho e se vestir de casa. Aqueles que têm ouvido, Senhor, palavras malditas dentro da família,
Pai, que o Senhor nessa noite esteja a revestir, esteja a fortalecer, a fortificar. Pai, que eles saiam daqui certos e que essas palavras não os abalarão, porque eles estão em Cristo Jesus, como disse Paulo. Quem tentará acusação contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem nos justifica? Meu Pai, eu te peço, Pai, fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja, alimenta a nossa alma, nos dá graça nessa noite. Eu te peço assim, recebe a nossa gratidão e nos conduz agora para os nossos lares em segurança, guardados e fortalecidos por Ti. Pai, assim eu te oro e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém.